Então, a gente vê que se a gente tem demissões em massa nas maiores empresas americanas, né? Microsoft já anunciou, acho que o Google também, a Apple anunciaram já a corte aí de 10 mil funcionários. Cara, já são, aí só são 30 mil cabeças que a gente está falando que vão deixar de ganhar. E empregos qualificados, É. né, Augusto? Porque saiu o payroll essa semana, os empregos que estão sendo criados ali não são vagas de qualidade, são Ah, vagas sim. Então esses de para áreas menos. barzinho, tipo Isso, são restaurantezinho. coisas menos, menos qualificadas, porque o que gira dinheiro mesmo, né, é o emprego qualificado que é dessa turma de técnicos e Isso, tudo mais, né? isso. Cara, então esses emprego qualificado, cara, vai dar uma falta de liquidez no mercado, vai dar um agito na economia que, para mim, eu acredito que vai vir paulada para baixo quando a gente terminar esse pullback de alta aí. E eu tô esperando, cara, Bitcoin a 25 mil dólares por aí, porque eu acho que ele vai retrair 50%. 50% de 25 mil seriam uns 12.500, que é justamente o suporte semanal majoritário que nunca foi testado como suporte. Então, essa é uma resistência que, pessoal, que nunca foi testada como suporte. E eu nunca gosto de acreditar que nunca tem suporte testado. Geralmente o mercado volta para um suporte que não foi testado tipo anos mais tarde, 3 anos mais tarde, 4 anos mais tarde. Mas assim, o pessoal tá acreditando em bull market, cara, chega a me dar assim, me dá um asco, porque, cara, como é que tu vai, como é que tu vai ter um efeito expansionista como está acontecendo agora nos últimos, desde outubro, agora a gente está vendo um pouquinho de efeito expansionista, mas como é que tu vai sustentar isso com tanto desemprego, com tanta gente? Não tem como tu sustentar uma recessão assim. É que eu Então, acho que vai ter recessão. O sim, pessoal sim, acha que sim. não, né? Os economistas acham que Eu concordo com você, que eu também acho que vai ter recessão. Eu acho que muito dessa crença que a gente está vendo agora, essa alta que teve, né? É uma confiança, porque, primeiro, a inflação começou a baixar, né? isso. No mês passado teve um índice de inflação um pouquinho abaixo, ele 0,1 negativo no índice Sim. mensal. E aí o mercado fica animado com isso, porque, olha, se a inflação começou a baixar, está funcionando o que o Fed está fazendo, então a gente vai poder diminuir os juros e tal, e vai começar a expansão monetária de novo, né? Uhum. Mas o que eu estou preocupado, Augusto, principalmente, é porque, principalmente com esse alongamento da curva de juros, né, que aconteceu essa semana, e de qualquer forma, né, a gente já tinha, de qualquer forma, a expectativa de que o mercado ia ficar com a taxa de juros na faixa de 5 ali até o final do ano, né? Ia ter mais uma alta agora em março e depois ficava até o final do ano assim. Faz desde 2006, 2005, 2006 que a gente não vê a taxa de juros nesse patamar que a gente está vendo agora, de 5%. E a gente vem de uma sequência muito grande de tempo, né, desde 2008, que o mercado fica com juros baixos demais há muito tempo. Então as empresas estão todas nessa situação já de usar dinheiro barato há muito tempo. Quem fala, chama de heroína financeira, acho que é o Hélio Beltrão que fala isso, ele chama isso de heroína financeira, né? Uhum. O mercado, como um todo, ele está Viciado atordoado, em alta. viciado nesse juro baixo, Isso. nesse juro muito baixo. E agora a gente está vendo um juro muito alto, né? Proporcionalmente ao que a gente vinha, uma alta de 0 para 5 é muita coisa. A gente está acostumado com o juro alto aqui no Brasil, a gente acha que é normal, mas para eles é muito alto, 5%. E eu acho que a gente vai começar a ver as empresas tendo muita dificuldade, assim como aconteceu aqui no Brasil agora, até eu estava vendo o Maurício falando ontem, a gente falou sobre isso semana passada e tal. As americanas não quebraram à toa, né? Tem todo um contexto ali que as americanas quebraram, mas o principal deles, na minha opinião, é porque o juro subiu muito no Brasil. A gente vem de 2 para 15, para 14, 13,5, 13,75. E as dívidas dessas empresas começam a ficar muito difíceis de serem pagas, né? Então a gente começou a ver empresas quebrando aqui no Brasil agora. A primeira foi a Americanas, já tem algumas lá, uma vez mostrou, acho que a Gol, tem mais duas grandes aí, de varejo e a aérea e coisas nessa área, que estão para ter problemas de novo, vão para quebrar também. Por quê? Porque o juro está muito alto. E a gente não viu isso acontecer nos Estados Unidos ainda, não quebrou nenhuma Não. empresa grande ainda. É. E eu acho que a gente vai começar a ver isso agora, talvez coincido com essa data que você falou aí, que vai sair balanço das empresas e tudo mais. Começamos a ver problemas dessas coisas acontecendo por causa dos juros. E aí a coisa vai pro buraco. Vai pro brejo. Cara, em algum momento esse crédito futuro que o pessoal tomou nos últimos anos vai ser cobrado. E eu acho que as pessoas vão se apertar com esse excesso de. É porque o que aconteceu? A gente está 12 anos que o pessoal é acostumado com dinheiro fácil, né? Que é a expansão monetária, e a gente vê que muita gente está tomando muito crédito há muito tempo. E quando tu toma uma dívida muito de longo prazo, tipo 30 anos ou mais,
Cara, em 30 anos acontece muita coisa, sabe? Então eu acho que o pessoal vai se fuder, principalmente ali a dívida do cartão de crédito nas alturas, ou seja, quem é que vai pagar essa conta aí quando o pessoal começar a ser demitido em mais quantidades, assim, digamos assim? Por que acontece? Imagina, a Apple, quantas empresas, tu já pensou nisso, Marcelão? Quantas empresas a Apple tem, de co-empresas, empresas colegas que fazem os produtos da Apple, para a Apple realmente conseguir produzir? Não sei de quantidade, eu sei que tem, são empresas muito grandes, né? A que fazem o iPhone mesmo, eu não lembro o nome dela. Agora até tem uma fábrica aqui no Brasil dessa Então, empresa, porque o pessoal não se liga uma né? coisa, Sim. uma empresa grande, ela gera renda de outras empresas. Sim, sim, sim. Gira a economia de uma Então, enormemente. então o impacto de uma, vamos dizer assim, de uma perda de lucro de um trimestre para o outro, perdão, ou de um semestre para o outro, ela pode ser tamanha que ela pode afetar toda a cadeia produtiva da Sim, sim. economia daquele setor. Então, em algum momento, eu acredito que, cara, se a gente vê que a taxa de juros ela promove a recessão, eu vejo de novo, né, a curva de juros invertida se mantendo, os títulos de dívida pública americana de curto prazo pagando mais ainda do que os de longo prazo ainda, e eles voltaram a subir essa semana e o dólar também voltou a subir. Cara, eu não tenho assim, olha, eu não tenho tranquilidade nenhuma de me manter no mercado volátil por muito tempo, sabe? Eu fico tranquilo assim de ficar até abril ali, até março, final de março, talvez entrada de abril, dá para ficar exposto tentando pegar esse movimento de alta. Mas, cara, assim, tanto a parte de economia, esse primeiro trimestre, o resultado que vai vir em abril, né, do primeiro trimestre de 2023 dessas empresas, mais o impacto da falta de distribuição de dividendos de algumas dessas empresas que podem. Cara, porque você está diminuindo a produção, você está diminuindo a produtividade, você vai vender menos. É inevitável, talvez não tenha aquela recessão clássica que a gente viu lá em 2008, né? Que é uma grande queda, quase evoluiu para uma depressão. Mas cara, o desemprego ele inevitavelmente vai diminuir a liquidez do mercado, vai fazer com que esses fundos de investimento que detêm a maior posse dos investidores, as pessoas elas vão começar a querer sacar dos fundos de investimento para poder se manter vivas, cara, ou se Sim, sim. manter, ou pagar a hipoteca, ou sei lá. Eu acho que, cara, eu acho ainda que está, claro, isso é só um achismo, tá, pessoal? Porque Sim, eu estou sim. ligando os pontos, né? Eu estou meio que sintetizando várias informações, né? E eu acho que esse pullback, para mim, era muito esperado, esse pullback da virada. Por mim, era muito esperado. Por quê? Porque a gente veio de baixo em dezembro. Em janeiro, o negócio começa a subir, né? Aquela história, ano novo, vida nova, esquece o que aconteceu no passado, que fica no passado, e deu. E também a taxa de juros, e aí vai ter pouso suave, não sei o quê. Mas, cara, eu acho que a gente ainda nem sentiu o impacto da elevação da taxa de juros, sabe? Então, esse é o ponto, Augusto. Acho que o mercado essa semana percebeu que o aumento da taxa de juros não está surtindo o efeito esperado. Falamos Sim. sobre isso nessa semana nas Por lives que eu causa já fiz da. aqui. Acho que saiu o quê? Qual o dado mesmo? Não, qual é que é foi os payrolls? Qual que deu um nível bem alto? Ou foi a taxa de Não, desemprego? não, É que eu não é tava nem isso. vendo. Não é nem que veio alto, não. É porque o problema foi no desemprego, que foi uma taxa alta, mas o problema é na inflação mesmo. Porque veja Sim. assim, Augusto, já era para a inflação estar tendo uma deflação forte. Só rapidinho, o pessoal que perguntou o que aconteceu, bateu um sino aqui que no computador está ligado à plataforma da Testworks, e aí bate, quando abre a Bolsa Americana, bate um sino aqui, eles tocou para eles aqui. É, é, o que eu estava falando, eu até perdi aqui, cacete. Não, tu tava falando dos dados que a inflação que Ah, preocupa. sim, sim. Porque os A dados do inflação era, desemprego era eram para a muito altos, gente, muito com baixos. 5% de taxa de juros praticamente, já chegando ali no 5%, já era para a gente estar vendo uma deflação forte, uma desaceleração forte da economia. E a economia não está desacelerando. O último número de inflação que veio menos 0,1. É uma deflação, mas é muito pouco. E para esse mês agora, inclusive na semana que vem, sai na terça-feira, já está esperado mais 0,5% de alta.
Isso significa, né, que a inflação ela não está decrescendo. E a gente olha para o número, né, Augusto? Muita gente olha para esse número, eu até falei sobre isso, vou repetir aqui, porque acho que é importante, até tem mais gente aqui hoje. Quando a inflação vem subindo, a gente teve uma inflação de 10% nos Estados Unidos, chegou a 10%, isso ao consumidor, a do produtor chegou até a 17%, uma coisa assim. Sim. E agora a gente está em 5%. Então, o que o Fed está falando? Nossa, a inflação está em 5%, então está controlada. E as pessoas podem achar assim, a inflação veio de 10 para 5, diminuiu. Não, ela não diminuiu, ela aumentou mais 5. Ela veio de 10 e mais 5. Ou seja, o poder de compra do americano, o poder de compra nosso, já foi corroído. Aqui no Brasil também, na época da eleição, muita gente tem os lados A e B aí, mas muita gente, porque o Brasil está com a menor inflação do mundo e tal. Realmente, naquele ano, naquele espaço foi, mas no ano anterior a gente teve 30% de inflação aqui no Brasil, né? E essa inflação dos 30%, ela não decaiu, não, ela continuou. A gente sabe isso porque você vai no supermercado, você vê o tanto que estão mais caras as coisas, né? Sim. Então, esses efeitos todos, eles são demorados para acontecer e acho que o mercado financeiro, de uma forma geral, está entendendo agora que o aumento dos juros ainda não surtiu o efeito que era necessário. Os caras subiu para 5%. Desde 2006 que a gente não via isso, e desde quanto tempo faz que não subia rápido, assim, né? Deu uma altas frequentes, assim. Foram 4 altas de 75 pontos base, isso não acontecia há décadas, né? E mesmo assim o mercado continua forte, o desemprego não cai, né? Você está estimando aí que vai começar a cair agora, eu imagino realmente também que deva acontecer, mas a economia está forte demais ainda, num ambiente que era para ela já estar decrescendo. E aí tem muita gente acreditando que não vai ter que o soft landing vai conseguir ser feito agora, tal, não vai ter recessão. Mas, cara, assim, pode ser, Augusto, a diferença só da forma que você fala para mim é que eu não tenho tanta convicção assim de que, cara, vai dar tudo errado. Mas, olhando o histórico... Também não tenho essa convicção 100%, mas eu acredito que vai acontecer. Sim, não, eu também acredito que vai acontecer, porque se você olhar para todos esses dados, você fala que não é possível, não tem motivos para você acreditar no movimento de reversão que a gente entrou no bull market de novo. Pode acontecer? Pode, porque o mercado é soberano, ele vai fazer o que ele achar que vai fazer, vai subir se tiver que subir. Mas não dá para acreditar nisso, não dá para colocar todas as fichas nisso, mas nem de longe. Né? Eu tô bem de boinhas, assim. Eu coloquei na minha cabeça que 2023 é ano do plantio. Sim, concordo. Então eu tô comprando aos poucos, eu não tô entrando assim violento. Eu entrei violento no hype da inteligência artificial, né? Sim. Porque começou a GPT, vamos falar disso, inclusive. Começou a chat GPT, e aí, tipo assim, cara, esse mercado de inteligência artificial é um negócio que não me surpreendeu, porque desde 2019 eu venho acreditando nesse mercado, né? Tipo assim, desde que eu voltei a ter muito convívio assim, com meu irmão nos últimos anos, assim, porque ele entrou no mercado cripto, cara, ele falava de inteligência artificial e eu já estava começando a me empolgar também, sabe? Sim. Então, eu acho assim que vai vir muitas coisas de solução de problemas e provavelmente o ecossistema Cardano vai crescer legal por causa disso. Da Cardano, você acha que vai se retomar? Por que a Cardano diferente, por exemplo, de uma Avalanche? Cardano diferente, por exemplo, de uma, sei lá, qual outra aí, Solana? Ela veio para solucionar problemas. Então, tipo, o Bitcoin veio, o Ethereum tipo assim, não é um solucionador de problemas, mas ele é um adicional ao Bitcoin, porque ele é a mesma estrutura do Bitcoin no início, né? No início era assim, pelo menos. Porém, com adição de contratos inteligentes, que é uma ideia maravilhosa. É uma ideia que literalmente você permite. O Bitcoiner maximalista, ele tem um pouco ele não consegue entender, às vezes, uma coisa, que, cara, o Ethereum, ele é uma evolução do Bitcoin. Do pensamento do Bitcoin. Porque o Ethereum é basicamente você replicar não só o envio de dinheiro para um lado e para o outro, mas é você conseguir reproduzir tudo que a gente já está acostumado ao sistema financeiro, só que de forma descentralizada. Aí você fala, mas o Ethereum não é descentralizado. Tá, mas, cara, se tu mudar lá a saída RPC, se tu conseguir fazer os esquemas, cara, tu vai conseguir fazer ele, deixar ele mais descentralizado, mais oculto possível, digamos assim. Pelo menos tu vai conseguir proteger outras movimentações sem eles conseguirem rastrear. Basicamente, pessoal, para quem é iniciante, para quem está me conhecendo no canal, para quem acredita que vai 2023, assim como eu acredito que 2023 vai ser um ano difícil, mas vai ser o ano do plantio e quer aprender mais,
eu quero apresentar para vocês o meu projeto mais audacioso, tá? E o Crypto Blinders é o seguinte, diferentemente do Mestres do Bitcoin, o Crypto Blinders eu convidei pessoas para darem aula também. Eu fiz a maior parte das gravações das aulas, mas eu também trouxe outras pessoas com conhecimentos também para trazer para as pessoas. De como declarar criptomoedas para aqueles que querem declarar, como não precisar declarar criptomoedas também vai ter aula, tá? Então, basicamente é isso, beleza?